Então, vamos dar sequência, né? Estamos aqui de novo, mais uma aula, um tópico importante para nós tratarmos aí. E a gente vai falar um pouquinho nessa aula sobre alguns aspectos interessantes da 17.025, tá? Algumas curiosidades também, que é importante, né, o auditor interno conhecer os aspectos que estão um pouco por trás, né, ali da 17.025. O que exatamente temos aí para falar da 17.025? Alguns aspectos, eles estão relacionados aí com o objetivo da norma, né? E também a gente vai falar sobre alguns números relacionados a 17. Vamos ver aí. Bom, então a gente sabe, né, que a 17.025 é a norma mais conhecida internacionalmente, tá? Sobre a competência de laboratórios de ensaio e calibração. Realmente, ela é a norma que tem a maior utilização no mundo, tá? Os laboratórios no mundo, em vários países do mundo, utilizam a 17.025 e são acreditados em seus respectivos países, né, na 17.025. Lembrando que a 17.025 ela é uma norma da ISO, tá? ISO e IEC, e em cada país que faz parte aí do tratado, né, de reconhecimento mútuo entre os países, eles utilizam a 17.025 como referência para a competência dos laboratórios. E então cada país vai ter lá um órgão acreditador. No caso do Brasil é a SEGECRE, né, que pertence ao Inmetro, e em outros países vão ter os seus respectivos órgãos acreditadores. Existem países que têm até mais de um órgão acreditador, tá? No Brasil é só a SEGECRE, realmente. Então, é a única que pode acreditar laboratórios no Brasil, conforme a NBR ISO IEC 17.025. Mas nada impede de um laboratório no Brasil solicitar a acreditação por um órgão acreditador, por exemplo, da Argentina, dos Estados Unidos, da Alemanha, da Itália, do Japão, tá? Pode ser solicitado, tá? Então, o organismo acreditador, ele envia um avaliador para o laboratório aqui no Brasil para realizar a acreditação. Assim como a SEGECRE, do Inmetro, pode realizar acreditações em outros países, tá? Países aqui da América do Sul, países da África, países da Europa, na América do Norte, da Ásia, enfim, pode acontecer, porque esse reconhecimento mútuo que existe entre os inúmeros países no mundo, eles proporcionam essa possibilidade, tá? Então, lembre-se bem que é a 17.025 a norma de referência em nível mundial, ok? É a norma mais conhecida e mais utilizada. A 17, ela possibilita ainda, tá, que os laboratórios eles tenham credibilidade, tá, por meio da implementação de todos os requisitos da 17, né? Então, o laboratório ele vai ter credibilidade e, dessa forma, ele vai poder demonstrar que é tecnicamente competente. O que significa isso? Que o laboratório ser competente. É um laboratório que ele consegue comprovar que ele gera resultados válidos, tá? Os resultados de um ensaio, de uma calibração, eles são válidos porque o laboratório ele consegue demonstrar toda a sua competência com base nos requisitos da 17.025, das normas aplicáveis, né, aqueles métodos que o laboratório aplica, e, consequentemente, esse laboratório vai ter confiabilidade frente aos seus clientes, frente ao mercado. Lembrando que a 17.025, ela é uma norma que ela está relacionada com vários aspectos, vários requisitos que fazem com que o laboratório atue com um sistema de gestão consistente, eficaz, mas ela pega muito na questão dos requisitos técnicos.
e os requisitos técnicos em conjunto com os documentos normativos e orientativos da SEGECRE ou de outras literaturas aí internacionalmente também reconhecidas, propiciam que o laboratório tenha uma consistência na sua operação, tá? Esteja realmente alicerçado aí em bases fortes, bases sólidas, para garantir que os seus resultados sejam válidos. Então, é uma premissa muito importante da 17.025 também. A 17 ainda, ela propicia, tá, que os laboratórios que estejam em conformidade com os requisitos da 17.025, eles também operam de uma forma geral de acordo com os princípios da ISO 9001. Então, as normas, elas trabalham em harmonia. Não existe nenhum requisito da 17.025 que contrarie a 9.001 e vice-versa. Nenhum requisito da 9.001 contraria um requisito da 17.025. São normas que se complementam, tá? Então, é perfeitamente possível que um laboratório que ele seja certificado ISO 9001, ele consiga a acreditação da 17.025. E também um laboratório que já é acreditado ISO 17.025, ele pode ser perfeitamente certificado ISO 9001. Apesar de não ser um sistema integrado, mas eles podem trabalhar em harmonia. E a gente tem inúmeros casos de laboratórios aí que têm a acreditação ISO IEC 17025 e também tem a certificação ISO 9001, tá? Uma coisa não desabona a outra e não atrapalha também, tá? Então, é um aspecto bem bacana aí também das normas. A gente sempre coloca ainda essa questão da possibilidade de cooperação entre laboratórios e outros organismos, tá? Que trabalham e têm a acreditação da 17.025. Por quê? Porque, como a gente está falando de nível mundial, né, de atuação de laboratórios, e a acreditação ela é aceita em nível mundial, um laboratório acreditado no Brasil, essa acreditação é aceita em qualquer outro país que faça parte do tratado de acordo mútuo entre os laboratórios, entre os organismos, né, acreditadores. Então, de uma forma geral, o nosso laboratório aqui no Brasil, operando de forma consistente e eficaz de acordo com a norma e sendo acreditado, ele está perfeitamente em harmonia com outros laboratórios, outros sistemas aí, de outros países no mundo, tá? Independentemente do país, se ele fizer parte do tratado e do acordo de reconhecimento mútuo, então a gente pode dizer que há essa harmonia e o intercâmbio, né, ele acaba sendo muito favorecido em decorrência disso. E, logicamente, dentro de laboratórios no próprio país, né? Aqui dentro do Brasil mesmo, a gente pode ter laboratórios de atuações de áreas diferentes, mas e todos eles trabalham de uma forma harmônica com base no mesmo sistema. Importante dizer ainda, né, que a 17.025, ela ainda vai continuar em vigor por alguns anos, porque agora em 2022 houve a consulta, né, após 5 anos de vigência da norma, que ela é de 2017, para saber se os países membros aí da ISO, tá? O Brasil é representado na ISO pela BNT, pelo Comitê 025, né, que é o Comitê da Qualidade da BNT, é o comitê que representa a BNT lá na ISO para a área da qualidade. E foi feita essa consulta em nível mundial. Todos os países membros da ISO participaram de uma votação e elegeram aí, votaram, né, pela permanência da versão atual da 17.025, que é a versão 2017. Deste modo, nós temos aí, então, mais 5 anos garantido de que a gente vai continuar com a versão 2017 da ISO 17.025.
ok? E como que foi feita, então, essa votação? Olha, que interessante, né? A consulta interna aqui no Brasil, nós tivemos aí 13 pessoas que participaram, tá? E 10 dessas 13 pessoas votaram pela continuidade da norma, ou seja, para que a norma continuasse na versão 2017, sem nenhuma revisão, tá? E eu, como a gente comentou já lá no comecinho do curso, né, eu faço parte do Comitê Brasileiro aí 025, eu participei dessa votação também. Aí, votei e eu votei para que, confirmando, para que a versão 2017 permanecesse, que não tivesse nenhuma revisão no momento, tá? E mais 10, né, mais 10 não, mais 9 pessoas, então, votaram dessa mesma forma, totalizando 10 votos. Com isto, o voto do Brasil lá para a ISO foi pela confirmação, então, da norma, tá? Aí, no mundo todo, tivemos 72 países que participaram dessa votação, tá? E 65 votos foram para manter a norma, confirmando, então, a versão atual da norma. Votaram como o Brasil votou, tá? Então, o Brasil está dentro desses 65 votos aí. E somente 7 países votaram pela revisão da norma. Olha os países aí, ó. Canadá foi um deles, Equador, Jamaica, Santa Lúcia, Suíça, Tailândia e Vietnã. Esses 7 países votaram, então, para que a norma fosse revisada, tá? O voto foi vencido porque a grande maioria optou, né, pela continuidade da norma, e assim foi. Deste modo, nós continuamos aí com a norma. Vejam aí que são muitos países, né, que votaram aí pela continuidade da norma, tá? Somente 7 optaram por revisar, mas não teremos essa revisão, então, no momento, somente aí na próxima submissão, na próxima votação, para ver o que vai acontecer. Não tenho bola de cristal, mas a gente entende que é bem possível que na próxima submissão, tá, na próxima consulta, a possibilidade de que aí a gente tenha uma revisão, aí ela passa a ter uma probabilidade maior, né? Aí a norma já vai ter 10 anos, então é muito provável que a gente tenha uma revisão na próxima consulta. Alessandro, e o impacto que essa revisão, caso seja aprovada, pode trazer para um auditor, né, para o conhecimento, é ele ter que ficar esperto, né? Porque caso seja aprovado, o que muda tanto? Exatamente. É aquilo que a gente sempre diz, né? A atualização. O auditor ele tem que estar sempre atualizado com as normas que ele atua, né? Que nós atuamos. O que eu digo sempre é para ficar atento no seguinte sentido: se houver uma revisão da ISO 9001, a ISO 9001 ela vai entrar em consulta para revisão em breve, tá? Então, dentro aí de um ano, um ano a um ano e meio, né? Ou melhor dizendo, né? Próximo de 2025 ali vai entrar em revisão, em consulta, né? Para revisão da 9001. E é muito provável que ela seja revisada, tá? Então, se a ISO 9001 for revisada, a 17025 ela vai acompanhar essa revisão, porque a 17025 ela é uma norma de sistema de gestão também, né, voltada para laboratórios, mas ela tem a 9001 como um norte. A 9001 é uma bússola, né, para 17025. Então, havendo uma revisão na 9, a 17 virá de carona na próxima versão com essa revisão também, fazendo ali uma adequação, né, uma equalização com as mudanças da 9001, e aí provavelmente entrando com algum detalhe a mais relacionado à realidade dos laboratórios. E, e com isso, o auditor tem que buscar essa atualização da norma, né? Verificar o que mudou, o que alterou, e é importante sempre que a gente realize treinamentos formais sobre isso também, né? Pegar uma instituição lá que esteja promovendo
um treinamento, um curso, por exemplo, aqui o canal Qualidade promoveu um treinamento de atualização da norma, né, para a nova versão, para você poder estar sempre acompanhando essas mudanças, tá? A ISO, né, a gente tem que ter sempre isso em mente também. A ISO, ela é muito dinâmica, tá? Ultimamente, a ISO tem lançado muitas normas novas, séries de normas, tá? Novas, e ela tem feito revisões importantes nas normas. Quando uma norma tem sido revisada na ISO, ela não tem sido revisada poucos detalhes ali, não. Algo que às vezes nem se perceba, tá? Ela tem tido revisões importantes. E aí o profissional, né? Nós, aí da área de auditoria, temos que correr atrás mesmo, não tem jeito. Correr atrás, ver o que mudou, ver o que a gente precisa adquirir de novos conhecimentos para continuar atuando na área, não ficarmos para trás, né? Não perder o bonde aí na história e ser deixado aí para trás nessas revisões, tá? Sempre buscando essa atualização. Legal. Bom, e aí nós temos algo bem bacana na 17 também, né? A 17 a gente sabe que nós temos 8 requisitos, né? Vocês viram isso lá no curso de interpretação da norma, 8 requisitos. Porém, nós temos 5 requisitos que são auditáveis. Quais são esses requisitos? O requisito 4, que trata sobre os requisitos gerais. Requisito 5, requisitos de estrutura. Requisito 6, os requisitos de recursos. O requisito 7, requisitos de processo. E o requisito 8, que são os requisitos do sistema de gestão. Então, naquela divisão que a gente tenta mostrar assim, qual é o requisito que o auditor do sistema de gestão atua? Qual que é o requisito que o auditor especialista irá atuar? Então, a gente tem essa divisão, tá? Nesses 5 requisitos, a gente sempre, de forma geral, diz que o auditor do sistema de gestão audita os requisitos 4, 5 e 8, e o auditor especialista os requisitos 6 e 7. Porém, existe ainda um sombreamento. Em alguns requisitos, né, pode haver aí a presença de um dos dois ou até mesmo dos dois auditores, auditor especialista ou auditor do sistema de gestão, tá? E o importante é que a gente consiga, né, ter o real entendimento das diferenças, né? O que significam, por que a norma está separada dessa forma, tá? Requisitos gerais, a gente fala de uma forma bem, né, bem ampla lá, de imparcialidade, de imparcialidade e de confidencialidade, né? E aí a gente tem que entender qual que é a importância da imparcialidade dentro de um laboratório, qual é a importância da confidencialidade das informações para o laboratório frente aí aos seus clientes. Dentro de cada requisito, nós temos pontos chaves, né? E dentro desses pontos-chave, a gente precisa ter a compreensão de uma atuação muito forte, muito focada do auditor, porque o auditor interno, ele é a pessoa que ele contribui diretamente com o sistema de gestão. Ele vai ajudar demais na melhoria do sistema de gestão do laboratório. Então, a partir do momento que você consegue ter o discernimento, o entendimento de cada um desses requisitos, você consegue promover uma auditoria muito mais assertiva, tá? Que vai ajudar muito mais os laboratórios e sem realmente estar preocupado em fiscalizar o sistema, porque a gente não é fiscal, né? Nós somos auditores e, e essa auditoria ela vai trabalhar a favor do laboratório. Ok? Então lembre-se sempre disso. Apesar da norma ter 8 requisitos, 5 deles são auditáveis. Tá? A partir do requisito 4, todos eles são auditáveis. E algo importantíssimo, tá, gente? Os verbos, tá? As terminações verbais da norma.
o verbo deve, convém e pode. O que significam esses verbos? Ó, o verbo deve, ele indica um requisito, ou seja, uma obrigação. Toda vez que você vê um deve na norma, é uma obrigação. O laboratório deve cumprir com aquele requisito, tá? Convém. Convém indica uma recomendação. Pode ser que o laboratório utilize, aplique ou não, tá? É uma dica ali, né? Tá? Nada de... digamos que o convém, ele não é tão forte como o deve, mas ele é uma dica de que, ó, é legal que você faça dessa forma, tá? É meio que recomendado. Então, veja se é aplicável para a sua situação e eu gosto de aplicar o convém, tá? Para mim, né, eu encaro o convém como se fosse um deve. Só que na função de auditor, a gente não pode cobrar o convém como uma obrigação, tá? Então, a gente tem que saber diferenciar isso. E o pode, tá? O pode indica uma permissão, uma possibilidade, uma capacidade, tá? O pode realmente é uma dica, tá? É uma dica ali, fala, ó, você pode fazer dessa forma. Então, a gente pode fazer de outras formas também, tá? Então, é isso, tá? Entendam essas diferenças e o pode, ele também não pode ser cobrado como uma obrigação em uma auditoria. Se o laboratório aplicar aquele requisito e atender aquele requisito de uma outra forma, ok, porque ali tem um pode, tá bom? Olha que interessante os números da 17.025. A gente abordou isso aqui também lá na interpretação, tá? Mas eu gosto de reforçar porque na visão do auditor, isso aqui tem que estar muito vivo, tá bom? Então, a palavra pode, né? Ou as variações da palavra pode, tá? Que é podem, poderá, tá? Então, as suas variações. Aparecem 53 vezes na norma, gente. 53 vezes, tá? Então, as dicas, né? As dicas aparecem 53 vezes. A palavra convém e as variações de convém aparecem somente 2 vezes, tá? 2 vezes só. A palavra deve, tá? Aparece 219 vezes, gente. Olha aqui, é muita obrigação, né? Então, é muito deve realmente, tá? E se a gente considerar que o deve, ele é citado 2 vezes na introdução não tem nenhuma obrigação, lá são somente aspectos da norma, tá? Introdutórios realmente da norma, então não tem nenhum requisito lá. Então a gente desconta essas 2 vezes, então nós temos que a palavra deve vai aparecer 217 vezes na norma. Então são os requisitos relacionados à palavra deve. Só que aí vem um outro detalhe. Muitas vezes a palavra deve, ela vem num requisito onde nós temos lá A, B, C, D e assim por diante, correto? Considerando isso, então, na verdade, a palavra deve, ela nos referencia a 371 obrigações na norma. Significa dizer que nós temos 371 requisitos como obrigatórios na norma. E em 47 desses requisitos, a palavra deve aparece mais de uma vez, tá? Então, no total, a ISO IEC 17.025 tem 337 requisitos, tá? Porque a gente desconta as vezes que ele aparece mais de uma vez, tá? Então, por quê? Porque às vezes numa frase lá você vê que tem o deve mais de uma vez. Descontando isso, você fica com 337 obrigações relacionadas aí à palavra deve na norma, tá? Nós temos aí outros números, ó. 11 requisitos na norma exigem procedimentos. Então, se está exigindo um procedimento, obrigatoriamente o auditor tem que avaliar se o laboratório cumpre com esses procedimentos dentro dessas obrigações, tá? E são 12 requisitos que devem ser comprovados por meio de documentos, qualquer tipo de documento, tá? Informação documentada retida, por exemplo, registro é um documento, tá?
Não necessariamente um procedimento. Tem lugar na norma que ele fala que tem que ter um processo documentado. Não é necessariamente um procedimento, tá? Então, aí a gente entra com essa obrigação de documento, 12 requisitos exigindo documentos e 11 requisitos exigindo procedimentos. Isso o auditor tem que saber, não tem jeito, né? Como que a gente sabe? Lendo a norma e vendo cada requisito da norma, o que está sendo cobrado, para ver se o laboratório cumpre com aquela exigência ou não, tá? A 17.025 versão atual, versão 2017, ela trouxe algumas mudanças importantíssimas, e uma delas foi a obrigatoriedade de muito menos documentos do que se exigia no passado, na versão 2005. Na versão 2005 tinha muito mais documentos como obrigatórios. Hoje temos menos, mas não significa que nós não temos que fazer e demonstrar, tá? Nós temos que demonstrar a competência do laboratório por meio dos seus processos. Em alguns deles, a gente tem que ter documentos demonstrando isso, procedimentos ou os famosos registros também, né? Então, pensem sempre dessa forma, buscando entender a norma para saber de que forma que o laboratório consegue comprovar o atendimento àquele requisito, e assim você consegue realizar a sua auditoria de uma forma mais tranquila também. Não vai ficar cobrando do laboratório documento onde a norma não exige, tá bom? Pense somente no requisito. O auditor, né, nós, na função de auditores, jamais poderemos colocar em prática o eu-quisito, né? Que é aquele requisito que você acha que tem, mas na verdade a norma não exige. E aí você pode ter problemas com isso, tá? Então, foca na norma e no real entendimento do que ela trata, e assim a gente consegue desenvolver uma auditoria excelente, tá bom? Alessandro, só pegando um gancho aí, né? Sim, Às vezes é comum isso que você falou aí do eu, eu quesito, eu quesito. e as pessoas, alguns profissionais, né? Ele acha que por ele estar auditando, ele é o cabeça, o que manda. E não tem nada a ver com isso, né? Não tem cabimento até certas atitudes. Então tem que tomar muito cuidado, né? Dar opinião. Você não tá para dar opinião, né? Um auditor ele não tá ali para julgar, para questionar nada. Ele só tem que se atentar ao que está na norma e pontuar. Só isso. Conforme ou não conforme. E isso que você falou uma coisa que acontece, né? Eu já presenciei isso e o cara como auditado, às vezes ele não fala, mas se pegar um auditado que realmente o cara vamos falar, bocudo, né? Ele vai, Sim, vai falar. dá muitos problemas, né? A gente vai falar sobre isso mais adiante, sobre as coisas que podem acontecer numa auditoria, mas é complicado porque o auditor, ele tem que tomar um cuidado, como você falou, foi preciso na sua fala. O sistema de gestão não é dele, é do laboratório. Então, não é ele que vai falar, eu acho que é melhor assim, eu gosto de assim, não é. Porque se o laboratório está fazendo e aquilo para o laboratório faz sentido, ele tem uma eficácia para o sistema de gestão do laboratório, perfeito. Tá? O auditor, ele não vai opinar e falar que poderia ser feito de uma outra forma porque ele acha que é melhor, tá? Logicamente que nos requisitos onde são auditados como não conformes, por exemplo, aí nesses pontos o laboratório vai promover melhorias e muitas vezes essas melhorias elas vão se estender para outras partes, para outros requisitos. E o laboratório acaba talvez mudando a forma de cumprimento de outros requisitos em decorrência de uma não conformidade de um requisito diferente, tá? Vai depender muito dessa visão realmente do auditor, tá? De saber se colocar o seu quadradinho ali, né? Até qual que é o limite do auditor para que ele não passe a querer atuar como um consultor no sistema e querer colocar as suas vontades, né? Ele vai se limitar realmente à auditoria. Tomar cuidado com isso,
para não gerar discussões lá também, pode acontecer, né? Perigoso. E isso até ajuda, né? Falando aí no marketing pessoal, a você criar uma empatia com o auditado. E você saber falar na hora certa é muito importante, né? Opinião, você vai poder emitir sua opinião numa hora que você não esteja executando realmente a auditoria. Uma hora do almoço, por exemplo, se estiver almoçando com o auditado, numa conversa informal, se o auditado pedir tua opinião, você fala. É até uma oportunidade, de repente, de você prestar uma consultoria ali, oferecer um serviço de consultoria, você dando, né, insights para o auditado, e falando que você conhece, mostrando realmente teu conhecimento. Aí é uma oportunidade de negócio. Então, aí você já começa a, de repente, até angariar ali um novo trabalho, né? Que é, aí sim, é o de consultor. Aí sim você vai ajudá-lo, né? Oferecer tua ajuda em troca, pela troca financeira, lógico, né? Então, é saber realmente a hora certa de falar. Perfeito. E aí, essa aula, então, a gente finaliza aqui, né? São conhecimentos importantes, né? Alguns aspectos da 17.025 que o auditor é muito importante conhecer, né? A gente acha que não é só um requisito que você tem que conhecer, você tem que conhecer os aspectos que envolvem a 17.025 também, para que você busque novos conhecimentos relacionados à norma e assim melhore a cultura, inclusive, do auditor, né? Com isso, a gente finaliza, então, né, Fábio? Mais uma aula aqui e esperamos que vocês estejam gostando, né, da abordagem do curso. Coloquem os comentários aí, manda dicas para nós, dúvidas, perguntas e trocar informações é sempre importante. Esperamos vocês aí na nossa próxima aula e até daqui a pouco, até lá. Valeu, pessoal. Até a próxima.